falando de leite materno para as mães de UTI. O assunto que a gente vai conversar nesse vídeo é um assunto muito importante, porque sempre faz parte do universo das dúvidas que é muito absorve as mães da UTI durante o seu processo de internação, que é exatamente o uso de medicamentos para fazer render o leite. É muito comum a gente ouvir histórias, percepções maternas a respeito do volume que ela tira do teu leite, de forma que sempre percebendo duas situações principais. Primeiro, meu leite está secando. Segundo, existe algum remédio para poder aumentar meu leite. Então, essa percepção precisa ser bem compreendida, porque durante a história da evolução do dia a dia do leite materno, ele vai ter momentos em que ele vai ceder, ele vai ter momentos que ele naturalmente é pouco, como os primeiros dias de vida. Ele vai ter momentos quando termina a descida, lá por volta do seu 6º, 7º, 10º dia, quando aquela enxurrada de leite termina, ele também diminui o volume. Ele vai ter momentos quando passa de estresse, de situações muito assustadoras, que ele também vai diminuir o volume por causa disso. Isso não se chama secar leite, nem o tratamento disso é o uso de medicamento. Mas o uso de medicamento é sempre uma constante, né, de quem tem seu filho internado na UTI querer saber. Então a gente resolveu montar esse vídeo para mostrar que o uso de medicamentos para fazer render o leite é uma possibilidade técnica, né? Mas uma possibilidade assim, ser usada com muito critério, né? E isso é necessário estabelecer que a gente, antes de pensar em qualquer coisa, a gente conheça exatamente o passo a passo. E geralmente essa situação de querer usar o medicamento para melhorar a produção de leite se dá por conta de uma frase padrão que se chama "meu leite está diminuindo muito". Então é necessário antes, como eu falei, identificar em que momento, em qual fase, qual intercorrência do que está acontecendo por o meu leite diminuir muito. Eu acabei de sofrer uma internação, eu não posso vir ver meu filho, eu estou muito preocupada com o resultado de exame, né? Então é necessário identificar nessa pergunta algumas situações, né? E aí você vai pergunta, como eu já falei, se tem algum remédio que faça aumentar. Então, a gente vai analisar essa situação, essas duas perguntas, essas duas situações, para que a gente consiga fazer uma coisa bem assim objetiva para ajudar bastante nesse pensamento. Porque a pergunta é: remédio para aumentar, né? Então, será que a gente vai precisar deste remédio para aumentar? Ou existem outras casinhas nesse tabuleiro para a gente mexer, para a gente conseguir, no final das contas, melhorar a nossa produção, tá? Então, a gente vai inicialmente recorrer ao processo de produção de leite. Então, o processo de produção de leite tem um passo a passo e a gente vai lembrar aqui como que ele funciona, porque se você está sentindo uma deficiência em alguma parte desse processo, vamos lembrar o processo inteiro, como que ele funciona. O leite está diminuindo é uma informação importante, e é claro que se o leite está diminuindo, isso precisa ser corrigido. Não tem dúvida que se você produzia tanto e está produzindo a metade ou menos 30%, ou caiu muito mais do que isso precisa ser interferido. Então, mas a gente vai usar como exemplo um aluno que tem aula de matemática, né? Então, você chega para mim, a gente conversando, você me diz: o meu filho não está aprendendo matemática, né? Então, a primeira coisa que eu vou te perguntar nessa nossa conversa, primeiro é se ele tem livro de matemática. Porque muitas vezes o aluno não aprende porque nem o livro certo ele tem. Então, se você não
tem livro de matemática e assiste a aula e não tem condição, por exemplo, de comprar um livro, a gente vai ter que tomar conta dessa parte. Mas às vezes ele tem um livro, e será que esse aluno presta atenção na aula? Então, será que isso também não é um fator dele estar tirando nota baixa em matemática? E será que durante o momento do estudo da lição ele se distrai com outras coisas? Você vê que são alterações de uma nota baixa, que a gente está vendo que existem muitos fatores em volta dela, tá? Para que ela aconteça, né? No nosso caso, não é uma aula, é o leite que está diminuindo. Então, nós não estamos falando em matemática, nós estamos falando de um leite diminuindo. Então, a gente precisa, assim como aquele aluno, de entender várias coisas em relação ao processo de aprendizado dele, se ele vai à aula, se ele se distrai, se ele tem livro, se ele tem maus colegas, né? A gente também precisa entender dessa mamãe que está com uma produção pequenininha de leite, ou caindo, ou o leite está secando, a gente precisa. Primeira coisa, quer dizer, nem é a primeira, são muitas, né? A gente vai falando assim, a gente precisa. Faz quantos dias que a mãe notou que o leite está secando? Ela já está percebendo isso há mais ou menos um mês. Ela percebeu isso hoje de manhã. Ela percebeu isso há mais ou menos 15 dias. Então você vê que são situações diferentes. Numa primeira situação, há um mês atrás, ela te trouxe uma queixa, um mês depois da queixa acontecer. Na segunda situação, ela acha que está secando ou diminuindo porque hoje de manhã não saiu. Quer dizer, é um negócio absolutamente super novo. E na terceira situação, já tem uns 15 dias que ela está assim. São situações que a gente vai ter que entender em que momentos dela, o que está acontecendo com ela hoje de manhã, há 15 dias ou há um mês, que isso ajudou a diminuir esse leite. E aí, uma pergunta muito importante. Esse guerreirinho é quanto de prematuro? É prematuro ou não é prematuro? É um bebê que nasceu com 900 gramas ou é um bebê que nasceu com 3,2 kg e está na fototerapia? É um bebê que está lá há 58 dias ou está um bebê que está há 30 dias? É uma mãe que mora ali perto e vai sempre ao hospital, é uma mãe que mora muito longe e vai muito poucas vezes ao hospital. Então é muito importante que essas situações sejam bem definidas, porque elas vão ser histórias diferentes, sabe, gente? Então, quando você pega uma história, ela é totalmente diferente da história da outra pessoa, porque a quantidade de leite que está saindo pode ser a mesma, mas as histórias nossas são muito diferentes. Então a gente tem que entender nossas histórias para entender por que as coisas estão acontecendo assim. Então, da mesma maneira, eu te pergunto, esse bebê está na UTI há quantos dias? É um bebê que chegou a 2 dias, é um bebê que já chegou a 53 dias. Né? Então, é muito importante. E a outra pergunta é quanto tempo você procurou para pedir ajuda? Às vezes, você esperou 25 dias, às vezes, você não esperou nem o leite diminuir e pediu. Então, em que momento você percebeu o alarme e buscou ajuda para resolver? De uma maneira em geral, quanto mais rápido a gente se agiliza, isso é chamado antecipação, quanto mais de maneira eficiente a gente solicita ajuda, solicita intervenção, maior a possibilidade do nosso resultado. Mas será que essa mamãe tira leite em casa? Em casa ela se sente bem, a casa tem conforto, tem o cantinho dela separado, tem silêncio, né? Para ela tirar o leite em casa,
porque a gente sabe que existe um número de vezes, que a gente fala que é de 6 a 8 vezes, que tem que provocar e tem que tirar em casa. Muitas vezes o que a gente percebe é que quando o leite vai diminuindo, ele tem menos quantidade, a mãe vai desistindo, não está saindo quase nada, ela vai se desistindo também de tirar. É como um aluno que não aprende matemática e desiste de estudar. Quanto menos você sabe a matéria, quanto menos você estuda a matéria, menos você vai conseguir aprender ou passar de ano naquela matéria. Mas será que essa mãe tira leite no hospital? Será que ela vai lá no hospital? Ela consegue várias vezes na unidade? E aí tem também que ver que cada mãe tem algumas que se sentem muito bem tirando leite em casa, outras se sentem muito bem tirando leite no hospital. Umas se sentem bem tirando leite em casa porque não tem pressão, porque não tem um ar-condicionado que ela pode considerar frio, porque não tem que trocar a roupa, porque não tem uma porção, porque não vai ouvir, porque se apavora com aqueles barulhos da UTI. Outra bem mais tranquila, tira leite em casa, porque esse leite em casa ela é calminha, tem a avó dela que mora lá, que é muito meiguinha, que etc e tal. Então as condições, mesmo com a bomba em casa inferior, por exemplo, a uma bomba do hospital, em casa as condições dela são muito mais tranquilas. Então tudo isso a gente precisa levar em consideração ao analisar uma queda de produção. Então, mais uma vez, a gente coloca aí que o número de vezes que o leite é retirado é muito importante para a produção do leite, né? E essa calma sua tem acontecendo, né? Seu bebê está bem, está estável, as coisas em casa, o transporte, as formas de vir, a condição financeira, o desequilíbrio que um bebê na UTI causa na família, no irmãozinho, que quer saber toda hora por que você está indo no hospital. Então, essa situação toda te transtorna muito, porque você há de convir, como a gente já vai ver em outros vídeos dessas nossas séries, que esse ambiente emocional todo alterado, ele pode causar diminuição na produção de leite, tá? Então, a gente também tem que abordar isso para que a gente não comece a usar medicamento para uma situação que é puramente uma correção do reajuste emocional, tá? E muitas mães ficam muito preocupadas com o seu bebê. E a gente entende que não é o bebê grave o único que preocupa a mãe. Às vezes é um banhozinho de luz, às vezes é um bebê que apareceu na veinha e não estava. Às vezes é um bebê que vai precisar repetir o exame. Às vezes é um bebê que ia ter alta, mas não vai, porque o exame atrasou. Então, o coração de mãe é um coraçãozinho inexplicável, não tem às vezes como você prever. Às vezes você acha que está tudo certo. Um examezinho que saiu alterado e vai precisar de ficar de mais 2 dias, deprime bastante, decai bastante essa mamãe. E aí a gente tem que entender que toda vez que a mãe tropeça no sentimento, na emoção, na tristeza, toda vez que ela faz isso, não tenha dúvida, o leite cai, o leite diminui a produção. Assiste um videozinho que a gente tem nessa nossa série chamado de ocitocina. Vamos falar de ocitocina. A ocitocina é um hormônio que toda vez que a gente está com a nossa emoçãozinha alterada, essa ocitocina ela para de agir e a gente não consegue agir. Então, às vezes tem remédio, mas o remédio não é exatamente um comprimidinho dentro de um pote. Voltando então àquele nosso aluno, né? Aquele aluno que não está aprendendo matemática. É claro que a gente quer, né, pagar um professor particular para ele, mas eu vou pagar, ele não está indo bem em matemática. Mas não seria interessante, antes de pagar, verificar se esse aluno tem livro, se ele estuda, se ele assiste aula? Eu vou pagar para o meu aluno um professor, mas esse professor
é para o meu aluno que não assiste aula, que não tem livro, que não entra, que mata a aula, que é isso, que é aquilo. Quando, na verdade, você lucraria muito mais se você pagasse esse professor para um aluno empenhado. Então, o empenho do aluno é um pano de fundo, é uma base muito importante para o sucesso da aula particular. Da mesma maneira, a gente vai falar de remédio para aumentar o leite. Então, será que é importante? Será que tem? Será que é bom a gente dizer aqui, ó, eu vou dar um nome de um remédio que aumenta o leite? Mas, na verdade, você tem uma mãe, vou dar esse remédio para uma mãe muito tensa, ou para uma mãe que demora demais a pedir ajuda, ou para uma mãe que tira leite muito poucas vezes. E às vezes ela tira leite muito poucas vezes porque sai muito pouco leite. Então, será que todo esse processo, sendo corrigido antes, não seria muito mais importante do que eu simplesmente oferecer um comprimido e ignorar que essa mamãe está tensa, ignorar que ela passou muito tempo para pedir ajuda, e quando uma mãe dentro da UTI demora a pedir ajuda é porque ela não viu a ajuda. Então a gente apareceu pouco para ela. E por que a gente apareceu pouco para ela? A gente não precisaria aparecer mais? Ela não poderia ver que existe gente querendo ajudar elazinha? E porque ela tirou poucas vezes leite? Então a gente fala isso em outros vídeos da série que ela pode orientar. Todas essas situações são por si só suficientes para poder melhorar a produção de leite. Então, corrigindo essas situações, a situação do estresse, a situação do tempo, a situação do número de vezes, a situação da tristeza, principalmente a orientação cada vez que você vai à visita, o que é cada processo que está acontecendo com seu filho, por que daquela sonda, por que daquela luz, por que daquela barriguinha, por que da dieta, por que disso, por que do antibiótico, por que do exame. Essa orientação é fundamental para você trazer seu coração mais tranquilo, porque a medicina explica tudo. Ninguém passa uma sonda sem saber por que passou. Agora, muitas vezes a visita às vezes mais rápida, ou às vezes você não pergunta, ou às vezes são tantos detalhes que o médico não percebe que você se assustou com a sonda. Mas se você se assustou com a sonda, ou com o número 87, ou com o número 134, pergunta que número é aquele, por que está vermelho, por que está no pé, por que está aquela luz. Pergunta tudo, corrige, tranquiliza seu coração, porque essa tranquilidade do seu coração é fundamental, com ou sem medicação, independente de usar medicação. Mesmo que eu precise usar medicação, a sua tranquilidade, vou precisar dela para o seu leite descer, tá? Porque depois que avalia todos esses resultados, a gente vê o que a gente vai fazer, tá? A orientação que a gente dá é que sair tomando remédio por conta própria, porque leu na internet, porque a vizinha falou, porque da outra vez eu tomei, porque alguém me disse, porque eu acho que tem que ser assim, entendeu? E aí a gente acaba fazendo bobagem sem ver que está fazendo bobagem, e a gente não consegue um bom resultado dessa maneira. Sair se orientando também com qualquer fonte não é indicado, tá? Então eu vou me orientar na internet, eu vou ver filminho no YouTube, eu vou ver grupo de mãe no Instagram, não sei aonde, e eu vou acabar me orientando, tendo alguém ali do meu lado para me orientar, para sentar comigo, para estar comigo, para conversar comigo a respeito do leite. Então, essa orientação totalmente fora de um padrão, ela realmente não é indicada. Então, existe remédio? Sim, existe remédio. Existem medicamentos cujo efeito, e nem é o efeito principal deles, mas cujo efeito é aumentar a sua produção de leite, mas na hora certa, para a mamãe certa. Para a mamãe certa que está fazendo a coisa certa. E ela tem que estar fazendo a coisa certa no momento certo.
E essa coisa certa, naquele momento certo, precisa estar sendo usado durante o tempo certo e sempre acompanhada pela pessoa certa, que no caso é o profissional. Então, gente, o medicamento vai vir sim ali atrás, mas atrás de um monte de correções. Você percebe que o objetivo do vídeo não é dar o nome do remédio, é corrigir as pedrinhas do caminho, né? Porque se você está numa estrada que você precisa chegar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é corrigir os atrapalhos, os tropeços do caminho para você poder caminhar. Tá? É essa situação. E o último ponto é que esse medicamento sempre vai ser prescrito por um médico. Então, quem vai passar para você o remédio para aumentar a sua produção de leite é o profissional que provavelmente já passou uma varredura por todos os processos que você tem tentado até agora, sem sucesso, e a partir disso ele decidiu usar este medicamento ou aquele outro. Não são muitos, não são tantos assim. E eles não contêm uma fórmula mágica. Um medicamento para ajudar a produção de leite não é um medicamento para febre, que é baixa febre. Tomou, veio leite. Não, nós precisamos, junto com ele, eu costumo dizer que o medicamento para melhorar a produção de leite é uma apostila. Se você não lê a apostila, você pode ganhar essa apostila, ela não vai resolver. Então vamos receber nossa apostila e vamos estudar essa apostila. Eu te dou uma apostila. O estudo da apostila é o número de vezes que você tira, é a tranquilidade com que você faz, é o empenho, é a ajuda com que você conta. Então são os outros processos voltados à produção de leite que têm que estar bem alinhados. Produzir leite materno para um bebê, produzir leite materno para um bebê de UTI, produzir leite materno para um bebê prematuro na UTI, produzir leite materno para um bebê prematuro gemelar que está na UTI, é um desafio muito grande. Mas a gente está vivo para vencer desafios. Os desafios não são elementos que a natureza coloca em nossa frente para derrubar a gente. Muito pelo contrário. Os desafios são elementos que a gente encontra para poder vencer e para poder se superar. Então a gente costuma dizer que o melhor remédio para a produção de leite é a orientação adequada, porque com essa orientação adequada a gente vai chegar na resposta adequada. Tá? Então a gente quer desejar para todas as nossas mães, para todos os nossos bebês, que a gente consiga seguir essa caminhada juntos e consiga chegar a um termo com um sucesso garantido, tanto para a mãe quanto para o bebê.